You're the first people I've seen. The first people who are still people. What's the count left on them? 46 hours, give or take. They're setting out hunting parties. If you want to give this baby a second chance, you just stay away. What's this? Just making hay while the sun shines. The sun's not shining, Beck. I'm not gonna hurt you. Promise you. Let's help each other. Rosie? This way. We gotta find a clever man. If you're sick, he can give you good medicine. If I don't make it to the hills, You're all I've got. You can't lose hope. Olá, aqui é a Angélica. E aqui é o Marcos. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o filme Cargo, filme de 2017. Filme baseado num curta, que foi inclusive um dos finalistas lá do Trop Festival, né, que é festival australiano de curtas de terror. Filme estrelado pelo Martin Freeman, que foi lançado na Netflix agora na sexta-feira. Sexta-feira foi dia 18, né? Dia 18 de 5 de 2018. Então, tentar fazer uma análise aqui de como é que foi a experiência, as diferenças, os acertos, os erros, né? Deixar um áudio para vocês aqui, que a gente entende que vocês devem estar se sentindo meio abandonado, que a gente não está publicando muita coisa, né, Marcos? Sim. E aí? Então vamos aqui um pouquinho só sobre a ficha técnica, né, do filme. O filme é dirigido pelos mesmos diretores do curta, né? O Ben Howlin e a Yolanda Henke, né? A roteira da Yolanda Henke. Estrelando aí o Martin Freeman, como eu estava falando, Anthony Yates, Suzy Porter. Não sei se a Suzy é o bebê. Fofo. Só que aqui no IMDb tá como Kay em vez de Rose. Bom, what the fuck. De qualquer maneira, tava muito ansiosa, tava muito curiosa. Eu considero o curta um dos curtas mais legais assim sobre filme de zumbi e tal, com uma temática que explora esse universo já tão desgastado, né? Ou quase desgastado, de tão, né, utilizado. Mas eu acho que a gente tem visto coisas boas em relação a algumas temáticas que já foram exploradas incansavelmente, né, Marcos? Tem alguns filmes de zumbi aí que são interessantes, que até certo ponto tratam por exemplo, o filme lá, Trem para Busan, que não deixa de ser uma leitura meio que clássica do zumbi que a gente está acostumado, com o diferencial de ser num trem, do filme ter uma velocidade, né, e uma carga dramática um pouco diferente, muito centrada na leitura dos personagens humanos, né. E, enfim, a gente teve um que eu gosto muito, que foi indicação tua, que é aquele que eu assisti porque você me indicou, que é A Garota que Tinha Dons, que eu achei muito interessante. Muito bom. E esse filme, ele traz um elemento, em primeiro lugar, que não sei se a gente pode começar já a entrar nele, ele é inspirado naquele curta de 2013 que você falou. Ele pega alguns elementos do curta ali, ele meio que seria uma explicação do que aconteceu até chegar aquele momento em que a gente vê no curta, em que o pai tá ali no carro, foi mordido pela esposa e precisa dar um jeito de tentar chegar em algum lugar para salvar a vida do filho, do bebê. Uhum. Ele introduz esse elemento dessa relação da Austrália, os aborígenes, a relação dos aborígenes com o homem branco. Então ele vai por um outro caminho, assim. Seria difícil a gente manter um filme talvez de 1h30 a partir de uma história tão curta, de um filme de 7 minutos, que é o original, né? Eu achei interessante. Tá aí uma das coisas. Tem uma coisa que eu achei interessante também nesse filme, né? É que tem essa questão de mostrar esse aspecto cultural da Austrália, os aborígenes. A gente até comentou, a gente tem um podcast lá onde falamos especificamente sobre cinema australiano de gênero, né? Que a gente faz um especial no Halloween, que é muito legal, eu recomendo.
a gente fala sobre isso, porque a gente gosta de ver essa questão do aborígene, por exemplo, teve a questão de todo apagamento e tal. E é legal numa produção grande, distribuída mundialmente pela Netflix, haver essa preocupação de mostrar, mesmo que pouco, sim, pouco, essa questão do aborígene, a questão cultural, a questão religiosa, a questão, né, mística, né? Então isso é legal, isso é muito interessante, né? Fotografia excepcional, né? É uma fotografia muito interessante. A paisagem australiana está muito bem encaixada na história, né? Muito bem retratada. Tem um lance dos aborígenes lidarem com essa coisa da praga dos zumbis e o que fazer com os zumbis e com os corpos. Eles relacionam com a mitologia deles na história, é uma coisa curiosa. Sim. Que eu achei. Tem um protagonismo de uma menina aborígene, né? Uhum. Mas talvez até eu fiquei pensando se não teria sido talvez até mais interessante, se bem que essas são especulações, né? Um filme em que os protagonistas todos fossem aborígenes e você mostrasse 100% a praga zumbi pela visão deles, como é que eles fariam para sobreviver, etc. Mas, né, claro que o ponto de partida foi o curta, e você tinha a participação do Martin Freeman, que sempre atrai público, ele tá muito bem, claro, né? Claro. Não, e detalhe, né, bem colocado por você, tem o protagonismo bem maior dos bubas, né? Como eles falam no filme, que é o homem branco, né? E tal. Mas tem uma coisa interessante também, que dá pra gente comentar sem spoiler, que a gente pode até comentar um pouquinho depois com spoiler, é o seguinte: tem participação desse ator que faz o curta, né? Ele aparece no filme até numa cena muito trágica, muito dramática, né? E tal, o protagonista, né? Esse ator que faz o curta lá de 2013. E claro, né? A gente fica o tempo todo, eu acho, pelo menos pra mim, se você assistir o curta, você acaba tendo aquela base de comparação, né? Você quer ver aonde, qual ponto que vai se apresentar, de que maneira lembra o curta, como é que eles vão lidar com isso daí, porque o curta eu acho ele muito uma síntese muito boa, sabe? Você pega, pra quem não conhece o curta tá disponível lá no YouTube, né? Você pega, conta a história do jeito, né, X, né? Tá acontecendo tal negócio com um homem, ele precisa resolver a questão de como é que ele vai conseguir salvar a filha dele, ele tem um tempo no qual ele vai se transformar. Então, no filme, isso até se estende um pouco, tem até uma questão assim meio de temporalidade, assim. Claro que o filme não é daqueles filmes que você tudo está acontecendo em tempo real, né? Um exemplo, tem filmes que acontecem, né, as coisas em tempo real, não, as coisas meio que se estendem um pouco mais, né? Vai ter lá uma outra coisa alguma outra questão que ele vai ter que resolver para poder continuar e tal. Mas eu acho que o curta acaba, somente se você está ouvindo aqui a gente, você não assistiu o curta, eu recomendaria até que você não assistisse antes de ver o filme, né? O que você acha? Eu acho uma experiência melhor, porque isso vai ter essa base de comparação. Isso aí meio que estraga uma experiência tua. Então, é que o curta, muita gente considera um dos melhores tratamentos que esse tema já teve num curta-metragem. Ele é uma coisa que é meio icônica. O filme, eu acho que dificilmente ele vai se transformar num filme de zumbi icônico entre os melhores longas de zumbi que você já viu. Ele, sem querer entregar muito, você até tem poucas aparições de zumbi no filme, está muito mais centrado no drama dos personagens e nessa coisa de como é que essa família vai fazer para sobreviver, enfim, para manter a filha viva, a filha pequenininha, né? E os elementos do curta que aparecem no filme, eles são meio que estão ali integrados na história, mas poderiam até ser dispensados. Eles são coisas que não são tão importância tão crucial. Principalmente o final, sem entregar, né? O final do curta, ele vai também aparecer no filme de uma outra forma, mas poderia nem fazer menção exatamente da maneira como foi. Eu achei meio dispensável até. É interessante para quem viu o curta e tudo, ou quem estiver esperando muito dessa dinâmica do curta ser repetida no filme vai se decepcionar talvez, como você mesma falou, o tempo é outro, a maneira de lidar com o tempo é muito mais estendida, as coisas demoram muito mais para acontecer, o senso de urgência existe, mas ele não é que nem no curta. E quando as duas tramas, a do curta e a do filme, elas se tocam, você tem momentos ali
nas duas obras, não é algo assim que vai explodir a cabeça de ninguém a maneira como foi colocado no filme, os elementos que estão no curta pra mim, né? Foi a parte que menos me interessou mesmo. O filme talvez até seja melhor, quem não viu o curta ainda viu o filme primeiro, talvez vai achar depois o curta melhor, uma síntese mais interessante. É verdade, né? Ali eu fiquei com a impressão que é preciso encher um pouco de linguiça para poder ter aquela metragem que o filme precisa, né? Mas olha, não é uma análise assim antipática, e sim, até porque eu gostei do filme, achei o filme interessante. Algumas coisas me tiraram um pouco da história, eu vou falar um pouquinho quando a gente falar aqui na parte com spoilers, né? Pra gente poder falar pra quem já assistiu, né? Já foi lá na Netflix, deu play. Mas na verdade eu achei algumas coisas inclusive engraçadas. Mas eu tenho um senso de humor, pra quem me conhece, muito específico, eu tenho mania de rir de muita coisa. Tá? Tem um determinado momento que eu não vou falar qual, né? Que pra quem assistiu o curta talvez até ache engraçado mesmo, né? Agora já a história em si, ela tem aqueles velhos elementos assim, tem os humanos que por conta de estarem num ambiente onde não tem mais lei, onde não tem mais governo, a crueldade aparece, o abuso das pessoas com as outras, isso tem ali, né, que é uma coisa muito clássica de filmes de zumbi, né, o elemento do humano malvado, o humano que aproveita essa situação desesperadora para exercer todo tipo de crueldade. Tem essa coisa da relação familiar, do cara que está preocupado em proteger os seus, toda essa dinâmica, essa coisa de você tentar chegar em algum lugar e passar pelos perigos que obviamente as concentrações de zumbis no caminho oferecem. Toda essa dinâmica a gente já viu em outros filmes. O diferencial aí está um pouco na presença da paisagem australiana, e brinca um pouco com essa coisa do walkabout, né? Você cruzar toda essa paisagem para ter uma... Tem um momento muito walkabout, inclusive para quem assistiu aquele filme do Nicholas Roeg, né? Que o jovem tem que se lançar a uma jornada, né? Que ele é obrigado a concluir, né? Tem muito disso, inclusive, na personagem que foi adicionada nesse filme, né? Que não tem no curta, que é a menina aborígene. Uhum. O personagem dela é uma boa adição à história. Eu gosto do mais de filme, mas eu até gostei mais do personagem dela. Eu achei que a situação dela, uma criança, não vou ficar entregando nada da trama, né? Mas ela tem que sobreviver, tá sem o apoio dos pais ali. Eu achei a história dela mais interessante e um pouco diferenciada de outras histórias que a gente viu em outros filmes aí de zumbi, né? É uma outra espécie de emergência, né? Isso. Ela é mais complicado sobreviver ali, né? Ela tem menos meios, embora ela conheça a paisagem. É engraçado, você tem um adulto que não sabe se portar muito bem na paisagem ali, como sobreviver, você tem uma menina que ela já está meio que preparada para sobreviver por ali. Ela é muito esperta, muito sagaz, e sem ela a situação do personagem do Martin Freeman ia ficar realmente muito mais difícil, né? Pois é, mas não tem isso no curta. E no curta isso é muito bem resolvido, só que é resolvido de outra maneira, né? A partir de agora, então, a gente vai comentar alguns trecinhos específicos do filme, coisas que a gente gostou, coisa que a gente não gostou, tá? A gente recomenda aqui, claro, que basicamente para quem já assistiu o curta é muito famoso, passou muitas timelines, aí seja do Facebook, do Twitter, né? Então as pessoas conhecem essa história. Quem assistiu o curta conhece a história. O filme tem um pouco a mais, uma coisa além, uma coisa foi colocada, né? Foi adicionada. Mas a gente vai comentar então o que a gente gostou e o que a gente não gostou, né? Para que você conheça a nossa opinião, né? O curta, só para mencionar, para quem não sabe, você chegou até aqui, o curta ele vai mostrar a história de um pai. O pai ele vai acordar de um acidente no carro e tal, vai ver que ele está ao lado da esposa. A esposa foi transformada, né? Ela foi transformada e ele tem uma nenenzinha, uma menina. Então, ele sabe que ele tem um período de tempo ali no qual ele vai demorar para se transformar. E como é que ele vai resolver essa situação? Curta resolve assim, ele mostra os mapas pra gente, os locais que ele já esteve com a esposa dele, entendeu? As localidades onde ele viu que já as coisas não é possível sobrevivência, local que onde é possível. E ele vai bolar então uma maneira de como que ele vai chegar lá com a menina, inclusive depois de ter se transformado, né? Ele vai pensar inclusive nisso, né? Eu tenho um período, eu não vou conseguir fechar esse período. Eu preciso dar um jeito no meu corpo, né, através dessa ânsia, né, de carne e tal, né,
essa busca do barulho, né? Porque tem isso, do som, né? Como é que eu vou conseguir levar a minha menina até lá? E como é que eu transformado, não vou atacar minha própria filha, não é? Então, curta é basicamente isso. A gente também tem um vídeo lá do YouTube onde a gente comentou alguns curtas. Tá? A gente fez isso, a gente teve no ano passado o mês do horror. Então a gente falou de curtas lá com o Douglas, tem curtas maravilhosos. Entre esses curtas está o Cargo, tá? Então recomendo você dar o play, tá? Eu deixo o link aí na publicação para vocês, tá? Que tem outros curtas excepcionais também e uma conversa muito interessante sobre curtas em geral, tá? Vamos lá. Então o que é que você a princípio achou interessante, que foi adicionado? Tu já comentou da menina, tu gostou disso? E o que você achou que foi meio caído? Então, primeira coisa é que quando a gente tá assistindo ao filme, a gente meio que já sabe o final. A gente, principalmente quando a gente percebe que tem elementos do curta que estão entrando ali na história, no momento em que ele no carro é mordido pela esposa, você já começa, você já deduz qual vai ser o final da história. Que o filme também vai terminar meio que parecido com o curta. Esse recheio que eles fizeram ali para contextualizar e até onde vai chegar no final que a gente está esperando, é um filme de terror assim sem como é que eu vou dizer, não traz nada de tão novo, tão diferente. Traz algumas coisas novas. Não, por conta da paisagem australiana e tudo. Não, mas traz elementos diferentes. Vamos supor, só pra colocar isso aí. Nesse filme, é legal que parece que cada um que mexe com uma mitologia já existente quer colocar o seu dedinho ali, né? Nesse filme, os zumbis, as pessoas transformadas, ou que estão se transformando, elas começam a verter uma gosma. Ah, é verdade. Uma gosma, assim, uma coisa amarelada, uma coramba, começa a verter essa gosma e tal, e começa a ter uns espasmos também, e começa a procurar as paredes. Porque aí nesse caso, nessa mitologia que foi criada a partir, né, desse curta, eles são os cavadores. Ou seja, quando eles começam a se transformar, eles começam a sentir inclusive a ânsia de cavar, né? De cavar ou de meter a cara na parede. E eles também eles meio que adormecem, né? Fazem lá um resguardo ali, tem uma hora que eles estão todos num túnel ali, todos com a cara na parede, né? Meio bruxa de Blair, né? Então isso aí é uma das coisas que foram adicionadas, inclusive à mitologia do zumbi, porque a gente tem, né, para quem conhece um pouquinho do tema, tem o zumbi clássico, aquele devagar do Romero, tem o zumbi do Lúcio Fulci, que é o zumbi que a gente comentou lá no podcast até, que é o zumbi totalmente com vermes, né, apodrecido, vindo da terra. Tem aqueles zumbis, por exemplo, do Lúcio Fulci, por sinal, o Lúcio Fulci tem o zumbi aquático, né, que luta com tubarão, né. E tem várias, né, se a gente começar a conversar sobre isso, sobre o que foi adicionado já à mitologia de zumbi, tem o zumbi apressado, que é aquele zumbi que corre do Dawn of the Dead, né, e por aí vai, né, cada um quer adicionar o seu pitaquinho dentro desse universo, às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Na minha opinião, nessa questão desse filme em si, aconteceu o seguinte, que eles poderiam, tá, não precisa ser didático, que a gente também reclama dessa questão do didatismo, mas poderia ser um pouco mais explicado o porquê dessas questões aí. Por que eles são os cavadores? Né? Às vezes fica interessante quando nada no universo é explicado também. Mas eu achei esquisito. Apenas assim, sabe? Você fica meio com ponto de interrogação. Isso daí, né? Que não é resolvido e tu não consegue nem tirar uma conclusão. Eu acho que essas características dessa transformação, elas estão referenciando diretamente alguma coisa que a gente não sabe da cultura australiana, da mitologia, possivelmente. Por isso que a gente não... Mas é interessante mesmo essas coisas. Mas aí que tá, a mitologia do povo aborígene... Possivelmente. É que como a gente não conhece, a gente não ligou diretamente. Eu acredito que esteja referenciando diretamente alguma coisa relacionada com isso. Mas posso estar enganado. Eu acho que tem a ver com aqueles rituais de morte. Isso daí sim, porque no filme é falado. Você vê que eles colocam as pessoas transformadas, depois de abatidas, né, inclusive, dentro de umas cascas de árvores para que a alma fique guardada ali, a alma da pessoa. Eles pintam o rosto, né. Aliás, isso daí para mim até foi interessante, porque
eu sempre achei curioso saber por que os aborígenes pintavam, né? Toda a pele, todo o rosto de branco, né? Tem uma questão ali ritualística mesmo, né? Uhum. Sim. E não explica de onde veio a praga no filme, se eu não me engano, não é isso, né? Não tem explicação. Não explica. A mulher do cara, ela vai eles estão numa casa aquática, né? Sobre um rio, né? O Marty Freeman lá, o personagem dele, a esposa, a neném, e ele encontra um iate meio afundado, né? E aí ele vai pra lá, pega lá uns mantimentos, uns enlatados, e a esposa depois pergunta, como é que tu arrumou isso? Foi super fácil, não sei o quê. Não foi super fácil, não sei o quê, porque na verdade ele percebeu que tinha uma portinha lá naquele iate lá que ficava se abrindo. Eu até fiquei brincando contigo, falando, pô, esse zumbi tá fazendo o quê? Tá tipo, pi, olhando ali, fechando. Mas isso aí remeteu a gente até o filme do Lutfult, né? Vocês assistam, por favor, como é que é? Zombie Flash Eaters, né? É muito divertido e muito interessante. Mas aí a mulher volta pra lá. Gente, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Eu já achei engraçado o fato da mulher voltar pra lá. Não conseguiu pegar os enlatados, né? Infelizmente. Pegou um aparelho de barbear. Acho que a mulher tava sem se depilar há não sei quanto tempo. Ela queria fazer a barba nele. Ela fazer a barba dele, né? Ficou engraçado pra mim que parecia que ela queria se depilar. Falou, pô, nossa, quanto tempo que eu não me depilo. Mas deixando pra lá, né? Tem essas mudanças, são tudo complementos que obviamente não tem no curta, né? E tal. Mas até que ficou interessante. A questão dos cavadores também é muito curiosa, mas eu acho que poderia de ser, né, um pouco melhor explicado, eu acho, para o espectador. Tem esse personagem que ele encontra, que é o Vic, né, que é o cara que ele fica tentando guardar posses dos outros que ele encontra, matando pessoas. Ele já havia matado pessoas, né, e tal, que ele vive com uma mulher. Ele usa pessoas como isca para atrair os zumbis, para poder abatê-los e pegar pertences que eles tenham nos bolsos. E ele tá juntando tudo que ele puder, porque ele fala que depois que a praga terminar, quem tiver... O mundo vai voltar a funcionar como antes. Quem tiver dinheiro, joias e coisas vai estar na vantagem, na cabeça dele, né? E ele também meio que mantém uma moça como sequestrada lá com ele, e ele obviamente tem pretensões de usá-la como escrava sexual, né? Ele já usa, né? Ele já usa ela como escrava sexual, porque ela dá a entender que ele prendeu o marido dela, outras pessoas, né? E tal, e no mínimo pelo mau caráter que ele mostra ter no filme, né, esse personagem, ele também estava abusando dela já, ela não estava ali por vontade dela, né, e tal. Mas o filme, então, as fotografias da Austrália são todas maravilhosas. Eu gostei muito deles adicionar esse negócio de, olha, esse é um filme da Austrália, tá, um filme australiano, então aqui vai ter uma fotografia muito peculiar, muito diferente, vai ter planos muito bonitos. Eu achei que teve um esmero nisso, de mostrar uma boa fotografia, né? Agora, sim, eu acho que final pra mim, né, indo já pro final do filme, né, porque a gente não vai gravar um áudio muito longo não, viu, gente? Foi muito sem noção pra mim, muito esquisito, né? Mas é que nem eu falei, eu posso ter sido prejudicado um pouco pela apreciação do curta, né? Porque no final vai ter todo esse negócio, o Vic vai atrás deles, porque tem uma hora que eles ficam lá presos, né? Ele tenta libertar a menina, que tá numa jaula, junto com o Homem Santo, né? Ela tem toda uma tribo dela, que é uma tribo combatente, né? Dos zumbis, que é uma coisa muito bonita, né? Tem uma hora que ele vai no hospital, né? Ele encontra uma médica, depois que foi mordido, né? Não é uma médica, é uma professora, né? Ele encontra e ela fala assim, olha... todas essas pessoas já voltaram à sua origem. Na verdade, elas voltaram a viver em tribos e tal. E eu gostei dessa questão, dessa pontuação, desse fato de falar, olha, aqui é a cultura aborígene, esse aqui é o meu povo e tal, um povo caçador, é um povo... Eu achei isso legal. Eu achei legal essa preocupação, apesar que tem gente reclamando que não gostou de não ter mais explicações, ou ter mais do povo aborígene e tal. Eu achei isso interessante, especificamente. Agora, no final, quando você vê no curta, aí é um spoiler, gente. Você chegou até aqui, é spoiler, tá? No curta, o cara ele pendura algumas coisas assim nele, né? E tal, tipo um mobile pra criança poder se divertir, umas bolinhas, ele vai numa festa de aniversário, umas bolinhas de festa de aniversário, uma carne
na frente dele para que ele sinta o aroma e siga em frente, né? E tal. E no filme do Martin Freeman, no final ele pega e ele, além de ele fazer isso tudo, né, tem um momento onde ele vai chegar, porque a menina sofreu uma concussão, né, e tal, ela tá meio, a menina aborígene, né, que tá com ele, não a filha deles, ela sofreu uma concussão lá de uma briga, uma contenda que ele teve com esse Vic, né, e tal, e ele fala, agora, não sei o que, aí ele bota um protetor, né, tipo de lutador de boxe na boca. E a gente vai ver no final, aí corta pra tribo, né, e tal, que tá lá lutando, abatendo aqueles zumbis. A gente vai ver no final que ele tava servindo ele vai servir de carona pra filha dele, né, que o cargo, né, é a questão desse negócio da carga. E também pra essa menina aborígene, que é uma menina com, uns 9 anos de idade, sei lá, 9, 10, por aí que seja. Aí ele chega tipo burro de carga mesmo. Aí pra mim isso daí me tirou do filme, que eu acho a coisa engraçadíssima. Entendeu? Parece que é tipo assim, a gente quer fazer uma coisa que potencialize o que a gente já criou. Eu até achei legal você falar, Marcos, que poderia nem ter isso, né? Poderia pegar uma ideia em si e tal, e nem, de repente nem ter essa questão, terminar de um outro jeito, né? E tal, porque pra mim, né, foi meio caído isso daí, né? E tal, eles colocaram também outra questão nova também, a questão do perfume, que eu acho que é o perfume da mãe, né? E tal, né? Que eles ficavam, até aspergiram nele assim um pouco antes dele morrer. O que tu achou disso tudo? Então, primeiro é um final assim, um tanto quanto telegrafado, porque ao longo do filme a gente vai vendo flashes do grupo ali, da tribo da menina, e que a mãe tá preocupada com a ausência dela. Então, a gente já vai logo sendo preparado para essa coisa de que essa menina vai retornar para eles ali no final. A gente já começa a pensar a salvação. Ela poderia ter feito isso em qualquer momento, detalhe, né? Porque não estava até próximo, inclusive, da tribo. Mas a gente já deduz, a salvação do bebê no final vai ser encontrado pela tribo da menina, ela vai retornar para a mãe, vai levar. Isso aí a gente já vai sendo telegrafado ao longo do filme todo. Então já chega, não é muita surpresa. Essa coisa da menina tá guiando, tá lá também nele, chega lá na tribo e eles começam, quebra o suspense que existe no curta, que o pessoal para onde ele tá indo tem um local ali que tem, como quase toda história de zumbi, o pessoal tem umas armas com mira e quando os zumbis estão se aproximando eles vão abatendo. E aí no curta você fica nessa... No curta tem uma coisa que eu acho emocionante e tal, que no filme, no final, pra mim não teve essa emoção de jeito nenhum, não conseguiram fazer. Que no curta tem um pessoal que tá com as miras que você falou, né, e tal, que são miras à distância, estão atirando e tal, abatem ele, dão um tiro, acho que na cabeça dele, abatem ele e vão se aproximar. E quando eles veem o cara abatido, depois olham assim, tá morto mesmo, matamos. A mulher repara que tem uma coisa esquisita no zumbi e vê aqueles apetrechos presos nele, né? Aquela coisa, aquele móvel, aquela bolinha e tal, e vira ele e vê uma criança. Isso é tipo, que é o que toca o nosso coração, né? Que fala, nossa, caramba, que ela percebe, você vê na face dela, na expressão dela, fala, caramba, essa pessoa fez o possível até o último suspiro de vida para salvar esse bebê, né? Então é muito bonito, eu lembro disso, só de lembrar eu fico emocionado, acho muito bonito. Então, exatamente, toda essa inteligência do roteiro do curta, em que as pessoas depois que ele morre, que ele é abatido, quando veem que ele está com a criança e deduzem toda essa trajetória que ele fez e toda a inteligência que ele teve, mesmo ali se transformando, esse plano que ele fez para tentar salvar a vida da filha, e essa coisa que eles não estavam enterrando os mortos, mas eles enterram, porque isso é uma maneira também de lembrar para aquelas pessoas que estão ali endurecidas, abatendo o dia inteiro pessoas que já foram humanas, de lembrar para essas pessoas já foram humanas como nós, né? Então ele traz uma lembrança de humanidade também para aquele pessoal, isso no curta, né? No filme, no longa, né? Já tem essa coisa que não tem essa dedução, porque a menina tá nas costas dele, ela vai explicar para todo mundo. Na barriguinha da criança ele escreve obrigado, né, pro pessoal. Não coloca o nome, né? Fala assim, não lembro nem se é Rose mesmo, né? Mas no curta coloca assim meu nome
Por exemplo, é Rose, né? Isso. E tal. Aí só que na barriguinha da menina, aliás, essa criança é a coisa mais fofa do mundo. Meu Deus do céu, sem comentários. Eu amei ela demais. Essa criancinha é muito. Até o jeito que ela trata com a Matt Freeman, né? Parece que tem uma certa cumplicidade. Já que tão fofo, sabe? Aquelas carinhas dela. Mas aí nesse caso, quando ela é salva e tal, que eles veem realmente, né? Que olha, né? Esse zumbi não é apenas zumbi, né? Ele tá, tipo, levando. Tá trazendo a menina e tá trazendo o neném, e na barriguinha dela tá thank you, né? Thank you. Então, isso não tem a mesma carga, não tem a emocional, não é um final tão redondo, tão bem fechado, tão interessante. Enfim, pra resumir, acho que é um excelente curta que deu origem a um bom filme. É um bom filme, porque eu também não acho um péssimo filme, não. Eu acho um bom filme, realmente. Vale muito a pena, assim, vamos supor que o curta não existisse. A gente não conhece o curta, tá? É um bom filme, sim. Você tem o drama, essa questão toda que tá ali, a questão da urgência, né? De o tempo que tá passando, o que eu vou fazer, eu vou me transformar, eu vou virar um perigo para minha própria filha. Então, tem essa urgência toda, mas é uma questão, assim, muito mais bonita e muito pungente que o curta tem. Esse filme ele não consegue chegar nesse ponto. No final, eu não fiquei tão emocionada, apesar que você fica muito triste, né? Vendo, né, a face dele já zumbificada, né? Você fica triste, mas não dá aquela emoção, porque o curta, não importa quantas vezes eu assisto, eu vou chorar assistindo o curta. O filme, que aliás é um belo filme, que na época que a gente assistiu o curta, a gente se perguntou o que seria um filme, né, dessa história, e precisou de alguns anos para o filme estar aí, né? De qualquer maneira, eu acho que é uma boa experiência, vale a pena. Acho que vale a pena recomendar. Se você recomendar esse filme pra alguém, recomende, porque a pessoa não vai ficar chateada, muito pelo contrário, vai ter uma boa experiência, né? É dos mesmas produtoras do filme do curta e do filme Babadook, né? Isso. Com a diferença que no caso do Babadook era um bom curta, que deu origem a um ótimo filme, né? Então, tá aí um exemplo de um curta que na hora de ser transposto para o longa é até melhor, né? Sim. Então, mas é isso aí, então vale assistir, sim, é um filme bacana, interessante. Não é uma produção cara, é uma produção modesta. Mas falando pro público específico que gosta de zumbis, os zumbis aparecem pouco, mas são bem feitos, né? Maquiagem de boa qualidade. Muito bem feitos. Eles não são aqueles zumbis que corre desesperado do Dawn of the Dead. Não, e do Extermínio. Sim. Né? Enfim, são aqueles zumbi meio prejudicado, que anda todo torto, manco, mas quando sente aproximação de cara ele começa a ficar mais rápido, mais esperto, né? Mais agressivo. Eu brinco um pouco com isso, tem essa coisa deles ficarem com a cabeça enterrada, deles serem meio que... É o zumbi avestruz que a gente chamou. Exatamente. Então, brinca um pouco com esse negócio deles ficarem ali parados, com a cabeça enterrada, mas começam a andar e de repente, quando sentem realmente a sua proximidade, correm e se tornam extremamente agressivos. Né? Tem uma inércia, né, neles, até que eles são motivados por algum som, cheiro. Isso é interessante, embora não seja muito utilizado no filme, assim, né? Tem uma coisa mais assim que quando você vê o cara usando os aborígenes ali como isca para matar os zumbis e pegar as coisas deles, os zumbis aí são muito mais vítimas, né, do que os vilões da história mesmo. Está aí um filme de zumbi que os zumbis não são realmente os vilões. Eles são uma circunstância que são pessoas que estão doentes, inclusive a gente poder acompanhar essa coisa da transformação e desse pai, da preocupação dele e da mãe também, reforça essa coisa dos zumbis aí como vítimas, mais do que tudo nesse filme, nesse caso, né? Não são, é verdade. Os vilões são os humanos mesmo, né? E a falta de solidariedade que uma situação de catástrofe pode trazer, né? E o retorno à humanidade que, como você falou, o curta traz, né? Isso daí deles, se aquele zumbi ele vai ser enterrado, porque ele lembrou a eles que foi o ser humano, como vários que já tivessem abatido, né? Pois é, gente, então isso daqui foi um papo curto, tá, da gente sobre o filme Cargo, filme que tá aí disponível na Netflix. Espero que vocês tenham gostado,
tá? A gente pede desculpa por não estar publicando muita coisa. A gente está aqui numa época, inclusive, de transição, né? A gente está tentando resolver questões aí do site, que o site, muitos áudios não estão disponíveis, mas a gente tinha deixado muita coisa ali no Podcast Garden, né? Estamos tentando resolver essa questão, arrumar um outro servidor, tá? No mais, a gente pede, claro, para vocês nos apoiarem, nos ajudarem. Nas publicações sempre tem o link do Padrinho, tem aí no sidebar, né, do nosso blog. Ajudem a gente, porque a gente está numa época assim, de transição, inclusive, é difícil para poder fazer essa transição sem ter custos, né? Então a gente vai voltar a ter uma periodicidade. Agora o Marcos está podendo gravar presencialmente comigo. Então a gente continua aqui o nosso trabalho, tá? Tem podcasts a serem publicados, que vamos publicar, viu? Não, né, quem gravou com a gente, não se desespere, iremos publicar todos os podcasts. E, cara, grande beijo pra vocês, tá? Sigam lá a nossa página do Facebook, porque a nossa página, ela tá assim, a gente tem, tipo, bastante gente curtindo e seguidores, só que infelizmente o Facebook, ele restringe muito, né, as publicações para quem não faz aquela, sabe, aquele, você solicitar ali, seguir e colocar ver primeiro, né? Então, se você puder fazer isso, coloque, porque você vai ver sempre as publicações. Eu coloco uns vídeos muito legais lá, tá? Também sempre sobre cinefilia, sobre essa questão cinéfila, então tem muito que você curtir, tá? Acessa lá então, por favor, é facebook.com/cinemasmorra. No Twitter, lá, nosso Twitter tá sempre um pouco seguidores, né? Segue a gente lá, é masmorra_cast. E se você quiser mandar pra gente um e-mail, conversar mais, pedir temas, tá? A gente sempre lê, sou eu quem faço a leitura e respondo os e-mails. É só você acessar lá, contato.cinemasmorra@gmail.com. Qualquer novidade em relação ao site, a gente também vai deixar informado, tá? Então continue aí acompanhando cinema junto com a gente, tá? É um prazer poder ter a sua companhia e um grande beijo. Até mais. Fiquem bem.